E aí, Caiporada, belezeira? Aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 10 de janeiro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos o nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir. E para nos fortalecer, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like e não se esqueçam de deixar o seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites, beleza? Não se esqueçam do nosso canal no WhatsApp. O link está no topo dos comentários, juntamente com o link da nossa planilha Caipora e do nosso Instagram. Beleza, galera? E a nossa promoção está bombando. Fiquem atentos e se inscrevam, beleza? E sem mais delongas, bora pra intro! Bora lá, galera, separei para vocês Al Safa versus Al Qadisha. Separei essa partida da Arábia Saudita com over do 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Al Qadisha, ele tem 66% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Safa tem 33%. No histórico de partidas, foi uma partida disputada com uma vitória de 4-0 para o Al Qadisha. Em séries, o Al Qadisha vem marcando gols nos últimos 7 jogos e o Al Safa vem sofrendo gols nos últimos 5. Nos últimos jogos no campeonato, temos over do 1,5 gol em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Maccabi Tel Aviv versus Maccabi Haifa. Separei over do 1,5 gols para essa partida em Israel. O Tel Aviv tem 44% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Maccabi Haifa tem 83%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 27 vitórias do Tel Aviv, 17 empates e 18 vitórias do Haifa. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Tel Aviv vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Haifa não tem derrotas nos últimos 5. Últimos encontros entre as duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos no campeonato, over do 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Campeonato Feminino da França, separei Lyon versus Paris. Separei essa partida com o Lyon para marcar o primeiro gol da partida. O Lyon tem 74% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Paris ele tem 61%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 12 jogos com 12 vitórias do Lyon, com uma média de gols de acima de 4,5 gols. Em séries, o Lyon vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Paris vem marcando gols nos últimos 10 jogos também. Últimos encontros das duas equipes, temos over em 1,5 gols na maioria das partidas, com o Lyon marcando o primeiro gol em todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida o Lyon marcará o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Chesterfield versus Gateshead. Separei essa partida da National League na Inglaterra com over do 1,5 gols. O Chesterfield tem 67% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Gateshead ele tem 67%. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, são 4 jogos com 2 vitórias para cada lado e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Chesterfield não tem empate nos últimos 5 jogos e o Gateshead ele vem sofrendo gols nos últimos 7. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over do 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas uma partida do Hartlepool contra o Chesterfield, que foi 1-0. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over do 1,5 gols. Próxima partida, Adana Demirspor versus Istanbulspor. Separei essa partida com over 1,5 gol no primeiro tempo. Por que eu separei esse mercado na Turquia? O Adana Demirspor tem 74% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Istanbulspor tem 11%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 7 vitórias do Adana, 2 empates e 2 vitórias do Istambul. A média de gols é de acima de 3 gols. E verificando em séries, o Istambul vem perdendo as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E verificando os últimos jogos na casa do Adana, também temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Fenerbahçe versus Konyaspor. Separei over 1,5 gols para essa partida. Fenerbahçe tem 77% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Konyaspor tem 50%.
No histórico de partidas entre as duas equipes, são 25 vitórias do Fenerbahçe, 3 empates e 9 vitórias do Konyaspor. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fenerbahçe não tem derrotas nos últimos 5 jogos e ele venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, e na casa do Fenerbahçe, over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Gil Vicente versus Amarante. Separei essa partida na Taça de Portugal com over 1,5 gols. Gil Vicente tem 74% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. O Amarante tem 83% e o Amarante vem marcando gols nos últimos 8 jogos. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols também na maioria das partidas. Então, para essa partida aí, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Benfica versus Braga. Separei over 1,5 gols também para essa partida. O Benfica tem 61% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Braga tem 67%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 33 vitórias do Benfica, 8 empates e 15 vitórias do Braga. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Benfica vem vencendo 5 partidas e o Braga vem sofrendo gols nas últimas 9. Últimos encontros das duas equipes, temos o over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos do campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, AEK Atenas versus Aris Salónica. Separei essa partida com o under 4,5 gols. Por que eu separei este mercado? O AEK Atenas tem 64% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aris Salónica tem 61%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 24 vitórias do Atenas, 12 empates e 9 vitórias do Aris Salónica. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o AEK Atenas vem marcando gols nos últimos 6 jogos. Últimos gols das duas equipes, temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Atenas, under 4,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos under 4,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida do Asteras contra o Aris Salónica, que foi 3-2. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Volos versus PAOK. Separei essa partida com over 1,5 gols. O PAOK tem 66% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Volos tem 33%. No histórico de partidas entre as duas equipes, foram 15 partidas disputadas, com 3 vitórias do PAOK e 2 empates, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Volos vem perdendo na 3 partidas e o PAOK vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Volos, over 1,5 gols em 4 também das últimas 6. Últimos jogos do campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas a primeira partida do PAOK contra o Volos que foi 1-0. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Panathinaikos versus Olympiacos. Separei under 3,5 gols para essa partida. Panathinaikos tem 44% de probabilidade de vitória, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Olympiacos também tem 56%. No histórico de partidas, são 21 vitórias do Olympiacos, 17 empates e 15 vitórias do Panathinaikos. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Panathinaikos vem vencendo a 3 partidas, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas, e verificando na casa do Panathinaikos, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos no campeonato, temos under 3,5 gols em quase todas as partidas, então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Lazio contra a Roma. Separei um under 1,5 gols no primeiro tempo para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes, inclusive para o empate. E na forma recente temos 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para a Lazio e a Roma tem 61%. No histórico são 27 vitórias para a Roma, 19 empates e 21 para a Lazio. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Lazio vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa da Lazio, over 1,5 gols também em 3 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Apenas uma partida da Juventus contra a Roma, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Milan versus Atalanta. Separei over 1,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória para o Milan é de 44% e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atalanta tem 67%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 24 vitórias do Milan, 14 empates e 11 vitórias do Atalanta. A média de gols é de acima de 2,5.
Em séries, o Milan vem vencendo há 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Milan, over do 1,5 gols também em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Liverpool versus Fulham. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na EFL Cup. O Liverpool tem 70% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fulham tem 56%. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 20 vitórias do Liverpool, 6 empates e 7 vitórias do Fulham. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Liverpool vem vencendo 3 partidas e o Fulham não tem empates nas últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida, Real Madrid versus Atlético de Madrid na Supercopa da Espanha. Separei vitória e empate para o Real Madrid nessa partida. O Real Madrid tem 47% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético de Madrid tem 61%. O histórico de partidas entre as duas equipes são 41 vitórias do Real Madrid, 21 empates e 14 vitórias do Atlético. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Real Madrid vem vencendo 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Real Madrid em casa na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, o Real Madrid vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Atlético de Madrid não vem tendo sorte fora de casa. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para o Real Madrid. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. E agora eu vou transferir vocês para o nosso querido Bilhete Caipora. Fala, galera, bora lá com o nosso Bilhete Caipora. Separei over do 1,5 gols para Al Safa versus Alcadícia, over do 1,5 gols para Chesterfield versus Gateshead, over meio gol no primeiro tempo para Danas Demirspor versus Istanbulspor. Separei under do 1,5 gols no primeiro tempo para Lazio versus Roma, over meio gol no primeiro tempo para Liverpool versus Fulham e vitória empate para casa em Real Madrid versus Atlético de Madrid. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!